Se os militares não dessem o golpe de 64, o Brasil seria uma nova Cuba. Seria mesmo? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um argumento que ainda rola muito nas redes sociais, no debate político em geral, que é o seguinte, que nós devemos agradecer aos militares que deram o golpe de 64, porque se não fosse essa ação desse grupo de militares, o Brasil teria se tornado uma nova Cuba. Esse é o típico caso de um argumento que foi utilizado no combate político da época em que ele surgiu, acabou registrado naquele momento e continua sendo utilizado nos dias de hoje como se não tivesse passado 50 anos, mais de 50 anos. O que nós vamos fazer nesse vídeo é tentar pensar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo em Cuba quando aconteceu cada uma das respectivas mudanças políticas. Então, vamos pensar aí que temos um período só de 5 anos separando a Revolução Cubana, 1959, e o golpe de Estado militar no Brasil, que foi em 1964. Então, o que está acontecendo em cada país e para a gente poder pensar um pouquinho se de fato essa ameaça comunista era assim tão grande que justificava a realização do golpe de Estado. Em primeiro lugar, situação social de Cuba e situação social do Brasil. Apesar de muitas semelhanças, a gente pode se concentrar nas diferenças, que também não são poucas. Por exemplo, Cuba, nesse momento, é basicamente um protetorado norte-americano. É um país que é independente, mas os seus governos são governos que são comandados pelos Estados Unidos. A função que Cuba exerce diante do comércio internacional, principalmente dos Estados Unidos, do qual Cuba nesse momento é um satélite, é o de fornecimento de matéria-prima e é basicamente um espaço de lazer. Então Cuba está tomado de cassinos, está tomado aí de casas de prostituição e etc. Tanto que muita gente dizia que nesse momento Cuba era o bordel da América. Em termos sociais, o que Cuba produz é basicamente açúcar, produtos agrícolas, tabaco, charutos, etc. E não há praticamente garantias sociais, direitos trabalhistas, e eu tenho uma desigualdade social muito grande em Cuba, colocada nesse momento. No Brasil também tem uma grande desigualdade social, mas tem uma diferença, que é a seguinte. Desde o governo, de toda a ação do movimento dos trabalhadores, desde o começo dos anos 20 até a consolidação das leis do trabalho com Getúlio Vargas, eu tenho uma situação em que pelo menos o trabalhador urbano e devagarinho também o trabalhador rural começam a ganhar mais direitos, começam a ter direito aí a fundo de garantia, 13º, garantido um salário mínimo. O salário mínimo vinha sendo reajustado, um pouco antes mesmo do golpe de 64. Em fevereiro, o salário mínimo teve um reajuste bastante expressivo que foi feito pelo governo de João Goulart. João Goulart lá atrás já tinha dado um aumento de 100% do salário mínimo quando ele foi ministro de Estado do Trabalho do Getúlio Vargas. Então eu tenho aí um movimento social, um movimento sindical que estão crescendo no sentido de conseguir conquistas salariais, trabalhistas, em termos de direitos, e isso é que acaba gerando um dos grandes fatores que levam aquelas pessoas que conspiraram pelo golpe de 64 a se organizarem para dar esse golpe. De certa forma, é uma maneira de tentar deter esse crescimento da importância do trabalho na composição da economia, manter o campo do trabalho sob o controle para que o capital pudesse ganhar mais, pudesse ocupar mais espaços e ocupar uma parte maior da economia. Como é que estava a opinião política do povo nesses dois momentos? Ora, Cuba estava sob uma ditadura do Fulgêncio Batista, cuja função era manter a situação como ela estava, quer dizer, o país produzindo, com uma grande desigualdade, produzindo matéria-prima, gerando produtos agrícolas e se mantendo na órbita política dos Estados Unidos. Então eu tenho em Cuba uma grande insatisfação que explica o apoio da população aos movimentos de guerrilha.
Já no Brasil, eu tenho uma situação um pouco diferente, né? Eu tenho, apesar de toda a confusão que foi causada pela eleição do Jânio, pela renúncia do Jânio, pela posse do Jango, pelo parlamentarismo, cadeia da legalidade, etc., de uma forma geral eu tenho apoio da população ao presidente João Goulart. E isso foi comprovado depois de muito tempo, quando se abriram os arquivos do IBOP, né? O IBOP teve seus arquivos doados, se eu não me engano, o arquivo Edgar Lenroth, da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e quando os pesquisadores foram lidar com esses dados, eles encontraram alguns números bastante interessantes. O João Goulart não podia ser candidato a presidente de novo, não havia Instituto da Reeleição naquele momento, mas se ele pudesse ser candidato, diz lá o IBOP de que ele teria 70%, em torno de 70% dos votos da população. Ou seja, o argumento de que se tratava de um governo fraco e sem apoio popular não se sustenta nessas condições. Comparando agora a situação política. Em Cuba, nós temos uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos. E no Brasil nós temos uma democracia que, com todos os seus problemas, é uma democracia em processo de consolidação. E pensando um pouquinho em termos de quem era a oposição ao governo em Cuba e quem era a oposição ao governo no Brasil, em Cuba a oposição era composta por grupos nacionalistas e por grupos de esquerda, alguns não armados e alguns movimentos armados. O movimento armado mais famoso é o do Fidel Castro, do Camilo Cienfuegos e do Che Guevara, que vão acabar tomando o poder, né? Mas eu tenho aí uma oposição que está organizada, tanto armada quanto não armada, que se organiza para tirar a ditadura do Fulgêncio Batista do poder. No Brasil, a oposição é composta pelos setores conservadores. Então eu tenho latifundiários, industriais, banqueiros, né, os interesses financeiros, o próprio interesse internacional, principalmente o interesse multinacional dos Estados Unidos. Eles estão se organizando e estão fazendo um processo de desgaste político, né, estão apoiando financeiramente a oposição, estão fazendo um debate, um combate ideológico, podemos dizer assim, contra as ideias de esquerda e contra o governo do presidente João Goulart. E além disso, a gente não pode esquecer um dos principais atores políticos desse momento, que são os setores militares que estão envolvidos, né, principalmente as altas patentes, que estão envolvidos com esse processo de desgaste do governo João Goulart. Já haviam se manifestado em 61 na perspectiva de não deixar o João Goulart assumir o governo, né, dentro de toda aquela paranoia anticomunista da Guerra Fria que estava colocada naquele momento. Então, esse é o quadro da oposição ao governo no Brasil quando acontece o golpe de 64. Se os comunistas estivessem tão fortes a ponto de ameaçar tomar o poder no Brasil, né, eles iriam com o apoio do João Goulart, que iria fazer um grande golpe comunista, etc. Como que ficaria um golpe comunista apoiado pelo João Goulart se o João Goulart também era latifundiário? Quer dizer, o João Goulart, ele se apoia em movimento sindical, ele vai acabar perdendo apoio à direita e ao centro, ele vai acabar sobrando só para ele o apoio da esquerda. Então isso explica talvez a radicalização que ele vai ter no finalzinho do seu governo, antes do golpe, mas não posso dizer em hipótese alguma que o João Goulart queria comunismo no sentido da socialização, dos meios de produção e assim por diante. Não era essa a perspectiva do João Goulart. O Partido Comunista, nesse momento, ele estava na ilegalidade. Então, alguns candidatos comunistas, eles concorriam por partidos legais, como, por exemplo, o PTB. Mas eram poucos e eles tinham que dividir um espaço muito grande com aquele sindicalismo do trabalhismo em geral, que era vinculado ao Getúlio Vargas. Então eles não tinham controle, né? Não eram eles que estavam na posse do movimento sindical, eles eram uma pequena parte do movimento sindical e uma pequena parte da representação política, não chegavam vamos dizer assim, a coordenar ou a hegemonizar nenhum dos processos que a gente está falando aqui. Existe uma pequena parte da historiografia que está começando a avançar no sentido de dizer que haviam dois demônios, né? Que havia uma espécie de competição entre grupos que não respeitavam a democracia. Então a esquerda não respeitaria a democracia porque ela estaria organizando a guerrilha e a direita também não respeitaria a democracia porque ela estava organizando um golpe militar. Notem que aqui eu estou falando especificamente sobre o Vila.
não é esse Villa, é outro. Um dia a gente conversa direitinho sobre o livro dele. É muito complicado eu dizer que a esquerda toda é uma coisa só, que a direita toda é uma coisa só. Então, para ser mais exato, eu tenho que reconhecer que eu tenho setores de direita que são democráticos, que não querem uma tomada do poder pela força, né, que eles querem fazer o processo pela via democrática, embora eles não consigam ganhar eleições nesse período, daí a ideia de apoiar um golpe, mas logo voltar à democracia para eliminar quem vinha ganhando as eleições para que eles pudessem entrar no jogo eleitoral e ganhar. Então não eram setores de direita absolutamente antidemocráticos, mas eu também tinha setores de direita muito antidemocráticos e eu também tinha um terrorismo de direita, né, que se manifestaria antes da luta armada da esquerda, que também foi chamada pelo governo de terrorismo, né? E na esquerda eu também tinha uma divisão. Eu também tenho uma esquerda que quer continuar desenvolvendo o avanço das suas ideias através de processos eleitorais e também tenho, no contexto de Guerra Fria, eu também tenho gente que acha que a gente tem que fazer uma revolução violenta e tomar o poder nesse momento. Então a gente tem um pouco de tudo. O que a gente tem que saber é qual era a força da esquerda que queria se organizar em armas. E na verdade esse grupo era muito pequeno. A força que esse grupo tinha era muito restrita. Então se diz que o Francisco Julião foi para a China ou foi para Cuba treinar guerrilheiros, né, que ele era o líder das ligas camponesas, que foi um movimento, uma espécie de MST lá da época, lá no Nordeste, que ele estaria organizando guerrilha, que teria dinheiro de Cuba, etc, etc. O fato é que esse grupo nunca chegou a fazer nada, né, nunca teve força para organizar um movimento de guerrilha, nunca organizou atividades armadas. Outro argumento importante que a gente tem que colocar aqui na discussão é a reação ao golpe de 64. Se a esquerda, se os comunistas estivessem tão organizados, eles teriam resistido ao golpe. E todos os historiadores, né, todos os cronistas dessa época são unânimes em dizer não houve resistência. Praticamente não houve resistência. Por mais que, por exemplo, o Brizola quisesse resistir, né, o Jango avaliou que seria um massacre, quer dizer, as poucas forças que poderiam acabar ficando ao lado do governo que tinha sido deposto, eram forças que também estavam vinculadas ao exército e talvez uma força pública estadual, né, uma polícia estadual aí, no caso do Rio Grande do Sul, quem sabe, mas o golpe se organizou de tal forma que qualquer resistência seria impossível. E ela não foi tentada. Nós temos aí, por exemplo, a situação dos trabalhadores, né, que eles planejaram uma greve geral um pouquinho antes do golpe e essa greve nem chega a ter sucesso, nem chega a acontecer. Depois do golpe, todos os, vamos dizer assim, os setores mais radicais, em poucos dias eles já estão todos presos. Então, não existe reação. Ora, que força comunista é essa, tão perigosa, que justifica, né, a derrubada de um governo pela força, que não resiste? Não opõe resistência a esse processo de golpe. Então esse é um argumento importante também para a gente considerar. A resistência armada à ditadura militar, nós podemos colocá-la acontecendo principalmente a partir do AI-5, que é em dezembro de 1968. A gente tem algumas coisas acontecendo antes. Por exemplo, em 66 existe um atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes, quando Costa e Silva, que seria o sucessor do Castelo Branco, né, o primeiro presidente militar, ele passaria por esse aeroporto e, portanto, se colocava um atentado aí. Esse atentado não chegou a ser devidamente investigado, não se chegou à conclusão de quem foi que colocou essa bomba. Tanto poderia ser um movimento de esquerda, quanto poderia ser uma própria oposição entre os militares. O Castelo Branco não gostava e não queria o Costa e Silva como seu sucessor. O Costa e Silva se impôs como sucessor do Castelo Branco. Então, a gente pode imaginar várias hipóteses para esse atentado. Não necessariamente existe aí uma informação, uma definição final de que esse atentado teria sido um atentado contra teria sido um atentado feito pela esquerda, feito pelos comunistas. Não existe essa clareza. Podemos resumir a pergunta a seguinte: poderia ter havido um avanço comunista no Brasil se não houvesse o golpe de 64? Ora, num contexto de Guerra Fria, em que eu tenho duas superpotências que estão lutando entre si, né, uma capitalista e outra comunista,
nós temos uma situação em que, claro, nos dois lados eu tenho resistências contrárias. Então, no lado capitalista, ao qual o Brasil pertencia, eu tenho um crescimento da oposição comunista. Só que nada leva, né, do conhecimento histórico que nós temos nesse período, nada leva a crer que os comunistas teriam condição de crescer de tal forma a chegar ao poder. Se eles crescessem, eles iriam acabar se confrontando com o próprio trabalhismo, né, com aquilo que veio sendo chamado na historiografia de governos populistas. Eles iam acabar disputando entre si. Então, não há nenhum motivo para a gente dizer que o comunismo fosse uma grande onda que de repente fosse tomar o poder. O que aconteceu foi que, como em Cuba, né, um grupo conseguiu tomar o poder, um grupo comunista conseguiu tomar o poder, na América como um todo se estabeleceram teorias, né, de que não se poderia dar nenhum centímetro de avanço para o comunismo, senão isso ia significar uma revolução comunista e uma tomada do poder. Em resumo, respondendo à pergunta, Cuba acabou virando uma excelente desculpa para o Brasil virar o que virou, que foi uma ditadura, né, um regime autoritário, e continuou sendo dali para frente uma excelente desculpa para que aqueles que não queriam devolver o poder aos civis, porque os militares estavam divididos também quanto a isso, para que eles pudessem continuar mantendo o poder até quando eles perderam condições, né, de manter, vamos dizer assim, o poder de Estado. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal e clique no sininho para poder receber as notificações quando saírem vídeos novos. Um abraço e até a próxima!